Olá, seja bem-vinda a mais um encontro do Cenáculo, esse nosso espaço de comunhão, de partilha, de crescimento e desenvolvimento da nossa fé. Nós estamos trabalhando as disciplinas espirituais, os hábitos espirituais e nesse tempo os hábitos espirituais exteriores. Nós vamos continuar a falar do hábito da simplicidade, que é bastante complexo e tem muita coisa ainda para a gente ver. Eu quero te convidar, antes de nós começarmos a falar sobre ele, a se inscrever no nosso canal, se você não fez isso ainda, a dar o seu joinha, clicar aqui e dar o seu like, a compartilhar esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo, abençoe outras vidas. Você pode compartilhar no seu WhatsApp, ele aparece imediatamente aí para você pode fazer isso e abençoar muitas outras pessoas, tá certo? Depois disso, pegue seu caderninho, sua caneta, sua Bíblia e nós vamos partilhar. Eu quero ler com você um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, um texto muito conhecido nosso, um ensino profundo de Jesus acerca da simplicidade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu quero destacar, nós falamos de João Batista como um exemplo de pessoa que viveu a simplicidade, que nos ensina profundamente sobre isso. Mas eu queria destacar com você esse texto, um ponto que é central para a disciplina da simplicidade, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como assim, pastora? Significa colocar em primeiro lugar aquilo que é primeiro, de fato, de verdade. Andamos ansiosas e ansiosos por tantas coisas que deixamos aquilo que é central, aquilo que é o mais importante, ocupar um lugar periférico na nossa vida. Jesus fala acerca disso em muitas passagens. Por exemplo, na época de Jesus, uma descrição para a questão do dinheiro e das posses era mamon. E Jesus utiliza essa expressão para colocar mamon como uma espécie de divindade. Então ele diz, você não pode servir a dois senhores, porque você ou vai agradar um e vai desagradar o outro. Então, se você serve a mamon, ou seja, se você serve ao dinheiro, se você é escravo das coisas deste mundo, então você não consegue servir inteiramente a Deus. E quando Jesus fala, ali no sermão, sobre esse texto que nós conhecemos muito bem, do qual já tratamos várias vezes, ele está falando profundamente sobre simplicidade. Ele está falando de algo que é central para a simplicidade. Então, eu queria destacar algumas questões, por que isso é central para a simplicidade? Primeiro, porque a gente precisa entender de forma clara, objetiva, que tudo que nós recebemos, tudo que temos é dom de Deus. Se nós nos fiamos na nossa própria força, se nos fiamos na nossa própria capacidade, se nos achamos merecedores de todas as coisas, se achamos que as coisas nos pertencem, se temos esse sentimento de posse, então nós ainda não compreendemos que o que temos é dom de Deus. Porque se é dom de Deus, é porque eu não sou capaz de gerar todas essas coisas. Até o pão de cada dia. É Ele quem me dá. Ainda que eu trabalhe, ainda que eu fie, ainda que eu corra, ainda que eu plante, ainda que eu colha, tudo que eu recebo é dom de Deus. Esse é um princípio muito importante para que a gente caminhe em rumo a uma vida de simplicidade. Então eu sei que
nada me pertence completamente. Tudo veio das mãos de Deus. Segundo, saber que por mais que sejamos precavidos, não há, não há uma proteção que a gente tenha que seja total. Por mais que eu tranque a porta da minha casa, que eu tranque a porta do meu carro, por mais que eu guarde as coisas bem guardadas, isso não é a prova de roubo, de furto, de nada disso, porque quem garante a nossa proteção é o Senhor. Isso não significa que sejamos displicentes. Mas se eu estou ansioso por me proteger completamente, se eu penso que a minha proteção está na chave que eu virei, então eu continuo não caminhando no sentido da simplicidade, porque penso que sou responsável por essa proteção. E em terceiro lugar, ter nossos bens disponíveis aos outros. Eita, Martinho Lutero disse que se os nossos bens não estão disponíveis à comunidade, são bens roubados. Uau! Achamos que essas palavras são muito difíceis porque nós temos temor pelo futuro. Porque nós nos agarramos às coisas que hoje temos pensando no amanhã. Queremos nos precaver e muitas vezes caminhamos para um lugar de avareza, que é totalmente oposto da simplicidade. Quando nós fazemos isso, e não conseguimos repartir novamente, nós não estamos descansando em Deus. Jesus disse que nós não precisamos temer o amanhã. Quando nós olhamos e vemos que temos um Deus criador, amoroso, nós sabemos que podemos repartir, porque nós sabemos que Ele cuidará de nós. Se alguém estiver em necessidade, nós nos sentimos livres para socorrê-lo. E aqui, então a gente consegue ter esse senso de coletividade ampliado. A simplicidade faz isso conosco. E isso é uma questão interior, mas ela precisa se expressar exteriormente, Jesus fala, não andeis ansiosos. Isso tem a ver com essa implicação da nossa interioridade. Mas essas coisas precisam ser mostradas exteriormente. Não como legalismo, não como prova de alguma coisa assim, mas eu queria marcar com você aqui algumas questões, algumas expressões exteriores que demonstram que estamos a caminho dessa vida exterior de simplicidade, Em primeiro lugar, como orientação, pra gente aí, compre coisas pela sua utilidade e não pelo seu status. Considere andar de bicicleta, considere a quantidade de roupas que você tem, considere tudo que você possui se você necessita de mais coisas ou se você simplesmente precisa mostrar para alguém. Segundo, aprenda a distinguir entre a verdadeira necessidade e os ambientes que propiciam, o vício. Terceiro, crie o hábito de doar coisas. Se você tem algo que você sente que é muito, muito, muito importante, algo que você necessite intimamente, pense em doar isso, para que isso não possua você, desacumule, não tenha quantidade de coisas que são desnecessárias. Quarto, recuse-se ser dominado pela propaganda dos fabricantes de bugigangas. Nem tudo que aparece no comercial é necessário para a sua vida, só está acumulando na sua casa. A indústria vai fazendo com que você crie desejos, engenhocas que são desnecessárias. Muitos países de primeiro mundo, os Estados Unidos, por exemplo, tem menos de 6% da população mundial, mas consomem cerca de 33% da energia do mundo. Isso não é viver simplicidade em Deus, são coisas desnecessárias. Quinto, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las, como eu disse, Possuir coisas é uma obsessão da nossa cultura. Nós precisamos
desfrutar mais do que possuir. Olhe com ceticismo saudável para todos os planos de compre agora e pague depois, parcelem muitas vezes. Geralmente, essas coisas não nos levam a um bom caminho. Obedeça às instruções de Jesus sobre a linguagem clara, sobre a linguagem honesta. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. Recuse tudo quanto gere opressão de outras pessoas. Se você percebe que aquele hábito seu gera opressão, recuse, não participe disso. E por último, para encerrarmos, evite qualquer coisa que o distraia da sua meta principal. Qual é a nossa meta principal? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus nos dê coragem, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê força para manter como prioridade, para que Ele seja o número 1 das nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, entendendo em que isso tudo implica. Fazer isso é viver uma vida de simplicidade. Que Deus nos abençoe.